prosa! Esse é o Bem Viver. Se acomode por aí, fique bem à vontade para vir com a gente conhecer iniciativas para um mundo melhor. Por aqui tem alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Quando o assunto é coentro, não tem jeito, é ame ou odeie. Aqui a gente ama e vai contar para você todos os benefícios dele para sua saúde. No Comida de Verdade, a Letícia Massula tem uma receita de pasta de berinjela para te ensinar, muito simples para comer em qualquer momento que dá vontade. O isolamento da pandemia e a desassistência à população estão deixando crianças e adolescentes vulneráveis à violência. No quadro de entrevista, a gente fala sobre isso com a convidada Márcia Oliveira, da Rede Não Bata Eduque. Tem cultura também, nós vamos falar sobre a poesia social e revolucionária do escritor baiano Castro Alves. E tem muito mais, é agora no Bem Viver. Vamos começar com polêmica, daquela tipo ame ou odeie. Quando o assunto é coentro, as opiniões são fortes, assim como é esse tempero. Ele está presente em pratos da culinária de todo mundo, como a árabe, indiana, africana e latino-americana. Aqui no Brasil, as sementes do coentro foram trazidas pelos africanos e hoje ele é marcante na culinária nordestina. Já pensou uma moqueca sem coentro? Não dá, gente. Então, vamos conhecer as propriedades nutricionais do coentro. Confira no Alimenta Saúde. Ele pode até ser confundido com a salsinha, mas seu sabor inconfundível e marcante não deixa dúvidas. O coentro divide opiniões. Nas nossas papilas gustativas, elas reconhecem o cheiro do coentro e o gosto dele como similar ao cheiro de alguns insetos. Tanto que tem países que o nome do coentro é uma tradução para um inseto. Então aí tem pessoas que gostam mais, né, que não se importam com esse cheiro, né? E tem pessoas que sentem muito mais, assim, sentem mais do que até, por exemplo, eu tenho uma tia que fala que é o fede-fede. Amado ou odiado, o coentro é consumido em diversas partes do mundo e não é de hoje. Tem uma planta similar ao coentro, especialmente no gosto e no cheiro, que é uma planta nativa do Brasil e da América Latina, que a gente chama de coentro do mato, ou coentro indígena. Então, os indígenas já utilizavam o coentro, assim, esse coentro, né, com esse sabor parecido. Mas, principalmente, o hábito de consumir coentro veio com a colonização portuguesa e com os africanos que foram escravizados. Para além do sabor polêmico, o consumo do coentro também é um importante aliado para a nossa saúde. Ele é digestivo, né? Tem vitaminas, tem sais minerais, todos os vegetais verdes escuros têm uma boa fonte de ferro. Ele também tem uma fonte de vitamina C, que inclusive é boa para a absorção do ferro, e ele tem relação com a redução do colesterol e do índice glicêmico também. O técnico agrícola José Pedro Lima explica como é feito o plantio. No cultivo tradicional que é feito nos canteiros, deve-se triturar bem a terra, deixar ela bem fofa, fazer uma adubação orgânica com estercos bovinos, de aves e entre outros. Mas, se você quer cultivar o coentro em casa, saiba que também é possível. Você só precisa ter um local que tenha luz, água e recipiente para colocar o substrato e fazer o plantio. Você faz uns furinhos abaixo para que haja a drenagem da água. Você coloca um substrato que você pode comprar nas casas agropecuárias ou fazer o seu próprio. Vamos continuar falando de comida. Tá na hora de chamar a nossa cozinheira Letícia Massula, que hoje vai trazer uma receitinha bem fácil que serve para comer como entrada, recheio, acompanhamento, você decide. É uma pasta de berinjela sapecada com um truquezinho de vó. Oi, Luana. Oi, pessoal. A receita de hoje é essa pastinha aqui de berinjela sapecada. Uma delicinha para comer com pão, ou com massas, ou para acompanhar carne, e mesmo com o molhinho para acompanhar sanduíches.
Segue aí que você vai aprender como que faz. Essa pastinha que eu vou ensinar hoje, feita de berinjela, é uma variação do baba ganoush, receita super tradicional do Oriente Médio. Só que eu vou fazer sem o tahine, que é o óleo de gergelim que caracteriza o baba. Vai ficar diferente, mas pode ter certeza que vai ficar muito gostosa. Para essa receita você vai precisar de berinjela, alho picadinho, salsa laminada fino, pimenta do reino, sal, azeite, raspa de limão. Eu vou chamuscar a berinjela, né, deixar ela queimar toda a pele dela direto na boca do fogo. Deve estar se perguntando aí, mas é isso mesmo, Letícia? Queima desse tanto? Desse tanto mesmo. A gente sapeca ela inteira, queima toda a pele para depois poder soltar a pele. Ela já tá, olha como ela tá mole, vendo? Ela já chegou no ponto. Agora é a dica de ouro dessa receita. Para soltar mesmo a pele, eu vou abafar a berinjela. Como que eu poderia fazer? Poderia colocar aqui e tampar, mas um truque de vó. A gente vai colocar aqui e vai colocar a bacia dessa maneira e ela vai ficar abafadinha aqui embaixo. Então, ó, pessoal, peguei, coloquei aqui embaixo, tá abafando, enquanto abafa, vai soltar a pele da berinjela. Olha, eu vou mostrar agora a berinjela abafada e vou tirar a pele dela, tá? Olha só, pessoal, como ela murcha, no que ela murcha, a casca fica bem solta, agora fica fácil de trabalhar a berinjela. Eu vou colocar aqui, ó, vou começar a tirar a casca, mas eu gosto mesmo de tirar a casca na água. Eu vou ligar aqui, ó, um pouquinho de água e vou tirando, soltando devagarzinho a pele aqui da berinjela. Tirei toda a pele. Agora eu vou tirar aqui o pedúnculo, eu vou abrir a polpa e depois eu vou bater a polpa inteira até virar uma pasta. Olha que beleza, olha como ela tá cozida, tá? No ponto, com cheirinho de fumaça, com gostinho de fumaça. Agora é só cortar, fazer assim, ó, com a faca. Aí vou juntando, dando uma batidinha. Uma dica, eu sei que vocês vão ficar tentados a botar no processador ou botar no liquidificador. Não façam isso. É importante manter um pouco da integridade da polpa. Então, só dá mesmo essa batidinha com a faca. Ó, olha que beleza a polpa. Tá pronta. Vou passar aqui para a bacia para poder fazer o tempero. Para o tempero, a gente vai colocar bastante azeite. Aí vou colocar o alho picadinho no fogo ainda baixo, que eu quero que o alho solte o sabor dele no azeite, desse azeite bem perfumado. Então eu começo com a gordura mais fria, tá? Vou colocar aqui uma pitada generosa de sal. Vou aqui, ó, devagarzinho na maciota, deixando o meu alho suar, perfumar esse azeite sem fritar. Percebam que não tá dourando, ele tá só suando. Perfuminho de alho pela casa, não tem nada mais gostoso. Minha salsinha já tá aqui posicionada. Antes do alho dourar, eu vou acrescentar a salsinha aqui para finalizar o meu tempero. Vou apagar o fogo. Só dar essa misturada na salsinha junto com o alho. Vou jogar quente em cima da polpa da berinjela. Ó, olha só. Agora
Eu vou acrescentar raspinha de limão, pimenta do reino, vou misturar bem e vou acertar o sal. Vou montar ela aqui. Tá pronta. Eu agora vou montar ela ali com pão, que é assim que a gente serve. E quem quiser também, pode usar essa mesma pastinha para comer com uma massa. Cozinha a massa, coloca a pastinha quente junto com ela, é um molho de massa, delicioso. Também é bem legal para acompanhar sanduíche e para acompanhar carne. Vou montar ali e aí a gente vai experimentar. Melhor hora da gravação, quando a gente termina tudo, e é a hora de comer, que é o que eu vou fazer agora. Ó, pedacinho de pão. Colocar aqui a nossa pastinha. Olha que delícia. Ó, que delícia. Já sabe, se fizer aí na sua casa, passa aqui para contar o que achou. Até a próxima. Baba ganoush é bom, né? Mas às vezes é difícil achar tahine, então que bom saber que tem uma opção mais simples de pasta de berinjela, que é uma delícia. Letícia, um beijo para você, muito obrigada. Em Amparo, na Serra da Mantiqueira, um sitiante regenerou 80% da floresta de uma propriedade que hoje é reconhecida como uma reserva particular do patrimônio natural. É o sítio Duas Cachoeiras. Tudo foi feito por meio do cultivo agroecológico e orgânico, da criação de animais e da conservação do solo, água e das florestas nativas. Na cidade de Amparo, em São Paulo, o professor e produtor Guaraci Diniz mantém o seu sítio de forma totalmente agroecológica e agroflorestal. Plantas medicinais, tinha uma cocheira de cavalo aqui que a gente transformou num pequeno laboratório de plantas medicinais. A gente faz as tinturas, os pós, as ervas, pomadas, então tudo que a gente precisa aqui, isso ainda é um excedente. Esse é um trabalho que a gente não comercializa, mas a gente distribui para a comunidade aqui da região. De um sitiante na Serra da Mantiqueira, Guaraci se transformou em um semeador de florestas e regenerou cerca de 80% da mata de seu sítio. Há mais de 20 anos, Guaraci planta em 30 hectares de terra arroz, soja, feijão, girassol, mandioca, abóbora e vários outros alimentos sem usar nenhum tipo de veneno e agrotóxico. E, de acordo com o sitiante, ele consegue obter da propriedade 87% do que precisa para viver. E a gente está no momento que a gente precisa começar a repensar esse processo todo, né? A gente vai começar a rever aonde a gente quer chegar. E está muito na cara, está muito disponível essa informação. E ainda bem que tem gente que está trazendo e está nascendo e está criando esse processo, mas ainda assim está sendo muito pressionado, né, pela lógica dos sistemas. Vamos transformar isso num negócio, vamos fazer isso um consumo. Diante desta riqueza florestal e agroecológica, Guaraci desenvolve vários projetos no sítio com diversos parceiros para fomentar a educação ambiental. São atividades e cursos que ensinam a restaurar, conservar, além das pesquisas de campo e estudos sobre agricultura. Quase que diariamente, o sítio recebe crianças, adolescentes e adultos que querem conhecer essa experiência de perto. A gente tem a educação nossa, o que tem de educação hoje, né, no sistema nosso, ela é muito departamentalizada, ela é dividida e isso faz parte do processo porque você nunca tem a informação como um todo. Que nem como eu falei, a gente não conseguia usar recursos da própria educação para resolver um problema ali na situação que a gente se encontrava. Foi nesse sentido que a gente começou a propor as atividades para que as escolas, os alunos viessem para cá para entender, né, estudar ciências, história, geografia, matemática, mas dentro de alguma proposta de contexto. Para conhecer um pouco mais sobre o sítio Duas Cachoeiras e ficar por dentro de todas as atividades que são desenvolvidas,
É só acessar o site www.sitioduascachoeiras.org.br. Olá, sou Neila Castro, assistente social no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, no SEDECA Ceará. Queria lembrar a vocês que em julho comemoramos os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma trajetória repleta de muitas lutas pela promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes desse Brasil. O ECA é um marco para a infância e juventude, porque estabeleceu a criança e o adolescente como sujeito de direito. Além disso, ele prevê as atribuições do Estado, da família e da sociedade, como garantia para que as crianças e adolescentes alcancem seus direitos plenamente. Nesses 31 anos, tivemos muitos avanços nas políticas públicas. No entanto, ainda hoje, parte do Estatuto ainda precisa ser aplicada. Nosso maior desafio é garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes na implementação dos direitos de forma universal a partir da ampliação de políticas públicas. Por isso, é muito importante que continuemos na luta pela defesa intransigente dos direitos das crianças e dos adolescentes. E você, aí de casa, quer participar com a gente? Então coloca sua saudação nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Tô te esperando. Vamos para o quadro de entrevista. O confinamento e o estresse psicossocial do contexto da pandemia tem causado preocupação em entidades de proteção a crianças e adolescentes, população que está ainda mais vulnerável a sofrer violência. O movimento Não Bata, Eduque é uma das organizações que trabalham pelo fim da prática dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, nós trouxemos Márcia Oliveira, que é coordenadora da iniciativa. Momentos de emergência, pandemias, né, e emergência sanitária, como é, né, a pandemia Covid-19, os índices de violência tendem a aumentar, tanto contra a mulher, né, contra outras pessoas da sociedade e, infelizmente, também contra as crianças. A gente tem visto, a partir da análise dos dados do ano passado, esse aumento. E se dá especialmente, além da ampliação dos fatores de vulnerabilidade, a perda de renda, né, a falta de emprego, né, de estrutura mínima para estar com todas as crianças dentro de casa, né, sofrida pelas famílias brasileiras, tem um medo, além do medo de adoecer, de morrer, né, a convivência maior tempo, né, com as crianças e a ausência de espaços de cuidado e proteção e redes de apoio, como são as escolas, né, os projetos sociais, os serviços de convivência familiar e comunitária ofertados pelos CRAs. Muitas das pessoas, né, hoje que são adultos no Brasil sofreram algum tipo de violência, algum castigo físico, né, na infância e acabam reproduzindo isso. Então, o papel da rede, além de dizer que, né, isso não tem efeito positivo, isso causa dano e, inclusive, pode causar morte, né, nas crianças, em especial as crianças pequenas. E uma das coisas assim, mais simples, né, para ensinar disciplina para as crianças é ter uma rotina, né, a possibilidade de ter para acordar, para dormir, para estudar, né, para ter as refeições. Então, tudo isso favorece que você ensine disciplina para as crianças. Uma outra coisa também, nesse momento de pandemia tão desafiador, que a gente briga, né, como movimento social, é que as políticas públicas possam trazer, né, algum tipo de apoio a essas famílias, né, principalmente a quem perde emprego, como auxílio emergencial, né, oferecimento de cestas básicas. Então, além de trazer metodologias, a gente precisa também, de alguma forma, dar suporte para essas famílias, em especial nesse momento.
a gente tem visto ainda poucas políticas públicas que assumem para si esse processo de mudança cultural, que a gente entende que é de longo prazo. Então, o convite da rede é que esses profissionais não é inventar um projeto novo, uma ação nova, é incluir a temática, né, nas políticas públicas que já existem, por exemplo, o pré-natal, que a gente ainda vive muito numa sociedade onde adulto se considera o centro de tudo e que ele tem razão para tudo, sempre, é que a gente também erra, que a gente aprende no processo educativo, que as crianças e adolescentes têm muito a nos ensinar e que eles podem colaborar muitíssimo nesse processo. Então, um dos focos do nosso trabalho também é a inclusão e a participação de crianças, adolescentes e jovens no processo. Dá para denunciar essas situações de violência contra crianças e adolescentes pelo Disque 100. O serviço funciona 24 horas por dia, finais de semana, feriados, e dá para ligar de todo o Brasil de forma gratuita. É só discar o 100 de telefone móvel ou fixo. Vamos para a dica de saúde. Hoje, a depressão afeta 11 milhões de brasileiros e é importante ter atenção aos sinais, principalmente nesse momento de tensão social que vulnerabiliza ainda mais a saúde mental das pessoas. Ficar mal diante de tudo que a gente está vivendo é esperado e natural, é humano, mas quando passa do limite, a gente precisa reconhecer o adoecimento. Vamos saber como. Olá, sou Ivani Oliveira, sou psicóloga e professora de psicologia. É muito importante entender que, independente das condições e do contexto de nossas vidas, é impossível nos sentirmos bem o tempo todo. Então, está tudo bem, mesmo quando não estamos bem. Só precisamos ter cuidado para não tratar esse mal-estar normal como adoecimento. Mas o mais importante é não tratar um adoecimento como algo normal. Podemos nos tornar mais sensíveis em identificar sinais de alerta da depressão ou da ansiedade em nós mesmos e também nas pessoas com as quais convivemos. Dessa forma, seremos mais prudentes em ajudar alguém que esteja precisando de ajuda. A depressão, por exemplo, é uma doença que atinge mais de 11 milhões de pessoas no Brasil. E agora, com o prolongamento da pandemia e de todos os seus efeitos, essa situação pode ficar ainda pior. Uma das melhores formas de ajudar uma pessoa que pode estar deprimida é ouvi-la com atenção, sem julgamentos, levando em consideração o que ela diz e sente, sem desmerecer o seu sofrimento. Nós não devemos alegar fatores de que ela não tem motivo para sofrer. Nós devemos acolher com empatia. Reproduzir falas do senso comum, afirmando que é frescura e que a pessoa não melhora porque ela não tem força de vontade, apenas contribui para o aumento do sofrimento, pois a pessoa pode se sentir desamparada por nós. Portanto, nunca ignore um comentário sobre sofrimento. Pelo contrário, leve-o a sério. Nesse caso, o que você precisa fazer é conversar com a pessoa sobre isso e estimulá-la a procurar ajuda profissional o quanto antes. Olha, desprezar um adoecimento mental é uma violência que tem nome, psicofobia. E esse preconceito é um dos principais motivos que afastam as pessoas de buscarem cuidado. Eu tenho transtorno bipolar e o tratamento salvou a minha vida. Então, diante de alguém que esteja em sofrimento mental, acolha, apoie para que a pessoa não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Vamos para o tempero de cultura. Esse ano, em 6 de julho, completaram-se 150 anos da morte do poeta baiano Castro Alves. Suas obras revolucionárias eram um clamor de liberdade e denunciavam graves problemas da época, especialmente a crueldade da escravidão. Até hoje, Castro Alves é referência para a literatura brasileira e para a reflexão sobre a realidade da população negra. Senhor Deus dos desgraçados,
Dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. O crime da escravidão foi retratado com forte carga dramática na poesia de Antônio Frederico de Castro Alves. Autor de poemas como O Navio Negreiro, ele fez da arte uma ferramenta de ativismo político. Castro Alves não foi um escritor de gabinete, né? Então, ao contrário, são muitos os relatos que nós temos hoje das declamações que ele fazia de récitas públicas em datas comemorativas, poemas que ele criava de improviso em reuniões literárias, né, em saraus. A sua poesia era viva. Castro Alves, ele é o quarto filho do casal de Dr. Antônio e Dona Clélia. Ele nasce na fazenda Cabaceiras. Eles não eram uma fazenda que tinha-se muito trabalho escravo. Castro Alves, ele vai ter mais a realidade com os escravos, com essa questão da escravidão, quando eles se mudam para o engenho, que hoje é o Engenho Velho de Brotas, o Solar da Boa Vista, que o pai compra tentando fazer um hospital. E nesse Solar da Boa Vista, o Solar da Boa Vista pertencia a um negreiro, que era quem trazia os negros da África. Então, lá ele vai encontrar instrumentos os troncos, onde se prendiam os escravos, as correntes, e lá ele vai ter esse primeiro contato mais forte com os horrores da escravidão. No ginásio baiano, Castro Alves conheceu o movimento abolicionista, que viria a integrar na época da faculdade. E a poesia do Castro Alves, nesse contexto, ela foi central, porque ela foi uma das primeiras a incorporar, né, o personagem afro-brasileiro em toda a sua humanidade. Né? Ele não aparecia como um problema para a sociedade, mas como um personagem humano, né? Com seus dramas, com as suas angústias. Mas existe também uma outra faceta dessa poesia, que é a combatividade, né? A representação de uma luta por direitos, né? do indivíduo escravizado, do indivíduo negro, como agente de mudança. O lugar onde ele nasceu hoje abriga o Parque Histórico Castro Alves, no município de Cabaceiras do Paraguaçu. Lá, uma exposição permanente conta um pouco da história do poeta. De Castro Alves mesmo, ficou muito pouca coisa, porque como ele morreu de tuberculose, no período, era comum se queimar tudo que sobrava, para que a doença não se espalhasse. Então, restou uma gravata, que antes da morte dele foi guardada, um cachinho de cabelo, a cômoda papeleira e também os manuscritos. O parque atende escolas de 14 municípios da região. Uma chance de conhecer mais deste poeta que morreu muito jovem, com 24 anos, mas deixou um legado que atravessa um século e meio. Os seus poemas continuam sendo recitados, né? São versos que ainda são conhecidíssimos do povo brasileiro, né? A praça é do povo, como o céu é do condor. Senhor Deus dos desgraçados, né? Onde estás que não respondes? Essas são frases, né? São versos que ficaram no imaginário popular. Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito bom saber que você está aí do outro lado apoiando essas propostas de um mundo mais justo para todos nós. Se quiser continuar se informando sobre todos esses temas de alimentação saudável, agroecologia, saúde, você não pode perder a versão de rádio do Bem Viver, que é de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. No nosso site você encontra todas as informações sobre como sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Você também pode ouvir como podcast. Programa Bem Viver, está nas principais plataformas de áudio digital. Aqui na TV eu te vejo semana que vem. Um abraço, tchau!